como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Mamãe, eu vou te mostrar um negócio aí, ó. Ó, quer entrar não? Olha lá, ó. Vai entrar onde? Ó, que beleza. Puta que pariu. Que alegria da criança. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre e eu me chamo Álvaro Silva. Estou aqui para trazer as informações do nosso Vascão e também um pouquinho aí de opinião, tons de comédia, de piada, né? Muita brincadeira, enfim. Gente, é o seguinte, né? Para você que está aí no mar Mediterrâneo, ou para você que de repentemente está consertando aí um cabo arrebentado numa plataforma interestrelar, para você que de repente está lavando o deck do navio na pescaria, para você que está na marcenaria, na padaria, você que está dirigindo, você que está em casa, na escola, na faculdade, no carro, no trânsito, no ônibus, no metrô, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos nós, tá, meus amigos? Brincadeiras à parte, todos vocês aí, se inscrevam aqui no nosso canal, deem essa força pra gente, ajudando o crescimento aqui do nosso trabalho, do nosso canal, para a gente ganhar mais visibilidade. Meus amigos e minhas amigas, dito isso, vamos dar início então ao que nos interessa, que é falar do nosso Vasco. É o seguinte, gente, surgiu ontem à noite a informação de que o presidente da Colurb, né, o Flávio Lopes, recusou, né? Ele afirmou que recusou a proposta do Pedrinho para assumir a segunda cadeira do associativo do Vasco no Conselho da SAF do Vasco da Gama, né? Aí, diante dessa situação, Flávio Lopes, né, o atual presidente da Colurb, né, indicou, sabe quem? Não sabem? Júlio Brandt. Pois é, indicou Júlio Brandt, né? Só que o nome de Júlio Brandt vem sofrendo muita negativa nos bastidores de São Januário e isso vai atrasar, pode atrasar, né, essa situação aí nos bastidores do Vasco. Então, Pedrinho, vamos lá, toma sua atitude, faz a sua parte, meu querido. Gente, dito isso, né, vamos falar de outro assunto, que é a partida entre Vasco da Gama e Portuguesa. Será realizada no próximo domingo, São Januário, casa cheia, todos os ingressos esgotados, 6h10 da tarde, última rodada da Taça Guanabara. Gente, é o seguinte, o Vasco só depende de si próprio para chegar nas semifinais, nas fases semifinais. É óbvio, o Vasco pode até mesmo perder, que pode se classificar. Como assim, Álvaro Silva? Isso mesmo. Se caso o Botafogo, por exemplo, também perder, o Vasco já está nas semifinais, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí é o seguinte, quem pode voltar à equipe titular é o zagueiro João Vitor, que vem treinando normalmente, foi relacionado para a última partida, ele pode ser que ganhe novamente chances, minutos nessa partida diante a Portuguesa, e quem também já pode ficar à disposição do nosso treinador é o nosso meio-campista Dimitri Payet e o lateral barra ali, volante, zagueiro Robert Rojas, né? Ambos estão treinando normalmente e devem ficar à disposição do nosso treinador, e essa partida será transmitida pelo SBT na TV aberta, SBT Rio no caso, aqui para o Rio de Janeiro e para mais 8 capitais do nosso país, tá, gente? E aí, isso na televisão aberta, aí para o Brasil inteiro via internet no canal SBT+, tá, gente? Então fica aí o registro. Agora falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, já foi definida ontem a tabela do Campeonato Brasileiro, as rodadas. O nosso Vasco da Gama vai estrear diante a equipe do Grêmio jogando em casa, né? Até o momento a gente ainda não sabe se essa partida será em São Januário ou no Maracanã. Fato é, Vasco e Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer ou no dia 13 de abril, que será num sábado, ou no dia 14, num domingo. A data e o horário ainda serão definidos pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A mesma, né, a própria CBF também ontem, né, recusou o pedido do Vasco e de mais 8 clubes da Série A para que o Campeonato Brasileiro tivesse uma pausa durante o período da Copa América. A CBF recusou, o Brasileirão vai correr normalmente, né,
Com isso, vários clubes serão prejudicados, entre eles Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, vários clubes, Palmeiras, serão prejudicados porque tem jogadores selecionáveis, jogadores das seleções sul-americanas, jogadores de seleção brasileira, de seleção chilena, argentina, paraguaia, enfim, né? Fato é que a CBF, né, nunca ajudou, né? Também não ia ser agora também que ia ajudar, né? A partir do ano que vem está previsto para se iniciar o novo Brasileirão, a CBF, entre aspas, está sendo meio que jogada de lado aí. Eu acho que eles estão meio que tocando o F, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, né? Enfim, fica aí o registro para todos vocês em relação ao Brasileirão aí e à CBF. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos dar uma atualizada aqui no mercado da bola, né? De momento, essas notícias aí desse momento aí, nessa sexta-feira à tarde, gente, é o seguinte. Ontem, né, teve um engraçadinho que veio aqui nos comentários do meu canal, falando assim: é por isso que o seu canal só tem 8 mil inscritos, a janela não fechou hoje, no caso ontem, né? Só fecha dia 7. Aí eu fui lá e botei no comentário: presta mais atenção, né? Por que eu tô falando isso, galera? Eu sei que é uma pessoa só desavisada que vem aqui destilar ódio, mas é o seguinte: ontem eu não falei nada que ontem fechou a janela, eu falei que ontem era a data limite, não só para o Vasco, mas para qualquer clube do Campeonato Carioca inscrever jogadores na competição. Ou seja, a partir de hoje, desse dia de hoje, qualquer jogador que o Vasco contratar não vai poder entrar em campo pelo Campeonato Carioca. É só isso que eu falei, aí o pessoal já distorce tudo, já quer vir aqui destilar ódio. Então, mais atenção, presta atenção antes de sair falando bobagem aí nos comentários. A pessoa que falou isso sabe, né? Para quem que eu tô falando. Galera, agora é o seguinte: essa janela, como eu já falei, fecha só no dia 7 de março. O Vasco segue no mercado, o Vasco segue em busca aí de reforço, sim. A comissão técnica ontem à noite parece que subiu um pouco o tom nos bastidores, né, na parte interna do Vasco ali, em relação à cobrança por reforços, né? Sobretudo no setor de ataque ali, camisa 10 de repente ali para ser um reserva do Payet, camisa 7, camisa 11, camisa 9. Parece então que a comissão técnica subiu um pouco o tom, que é algo um pouco diferente que vinha sendo adotado nos últimos dias no Vasco. A gente via nas últimas coletivas de imprensa o Emiliano Dias ali tirando o corpo, desconversando quando se falava desse assunto de contratação. Na última vez ele até falou que o trabalho dele como treinador e auxiliar técnico ali ajudando o pai dele, Ramon Dias, o treinador do Vasco, o trabalho deles, né, é quebrar a cabeça para montar um time com os jogadores que tem na mão e não sei o que. Mas parece que a comissão técnica está mudando o discurso, sim. Parece que aquilo que teria sido combinado com eles não vem sendo cumprido, né? Faltam aí apenas 6 dias para essa janela de transferência ser encerrada. E fato é que a gente precisa sim de reforço, porque vai começar aí, já começou na verdade, né, a Copa do Brasil, vai começar o Campeonato Brasileiro, tem as semifinais do Campeonato Carioca. Se acontecer qualquer coisa com algum jogador nosso titular, não temos aí peça à altura para repor, né? Temos aí sim para zaga, de repente para o meio campo, mas para meia e ataque, infelizmente, não temos peça de reposição. Dentro dessa situação, o Alexandre Matos está buscando jogadores no mercado. Aí ontem surgiu a situação de que Matias Rojas pode deixar o Corinthians. Matias Rojas está se reunindo aí hoje à tarde com a diretoria do Corinthians. Ele que parou de treinar, comunicou ontem o clube que não vai mais jogar com a camisa do Corinthians. O Corinthians não pagou. Parece que tem ali um dispositivo na FIFA que no caso daria o respaldo para Matias Rojas simplesmente não entrar mais em campo, rescindindo o seu contrato com o Corinthians. Eles vão resolver esse imbróglio internamente hoje, né, para a gente saber qual será o futuro, o real destino do meio-campista paraguaio. Fato é que o Matias Rojas aí não quer ficar no Corinthians. Aí ontem à noite, né, a galera começou a meio que ventilar Matias Rojas aqui no Vasco, envolvendo ele, né, esse meio-campista paraguaio. Matos ontem veio a público e disse que o Vasco não negocia com o Matias Rojas. Isso ele falou ontem à noite, né? Ele vai se acertar com o Corinthians hoje à tarde, a gente vai saber que desfecho vai dar, e aí a gente vai saber os próximos capítulos aí dessa situação, se vai avançar alguma coisa, se o Vasco vai buscar o atleta novamente, ele que já foi muito ventilado num passado recente aqui no Vasco. O Vasco, entre aspas, levou até mesmo um certo chapéu do Corinthians, né? Então vamos aguardar para ver que desfecho vai dar essa situação. Fato é que o Rojas fez a escolha errada, né? Tivesse vindo pro Vasco, estava recebendo em dia, estava disputando bem o Campeonato Carioca aí, Copa do Brasil, enfim, minha opinião. Galera, se tratando aí do atacante Romarinho, né? Ele foi ventilado lá nos bastidores do Vasco. Alguém, tipo assim, soprou o nome. Ah, e o Romarinho, né? A comissão técnica do Vasco se agrada no nome dele, Ramon Dias, Emiliano, porque eles trabalharam lá na Liga Árabe, já enfrentaram várias vezes a equipe do Al Ittihad, o time do Romarinho.
que o nosso treinador Ramon Dias era treinador do Al Hilal, rival do Al Ittihad. Fato é que o Romarinho vai permanecer lá no mundo árabe, deve permanecer, o Al Ittihad quer que ele fique, ele quer ficar lá, fazendo boa dupla de ataque com o Benzema, né? Só apenas o nome aí ventilado, mas aí fora da realidade de vir jogar no Brasil nesse momento. Informação de momento, né, gente? Até agora. Falando aqui um pouquinho de Matos. O Alexandre Matos, segundo essa informação que eu vou trazer agora, é segundo o canal Atenção Vascaínos, tá, gente? Não é o Álvaro Silva. Segundo ali a galera do Atenção Vascaínos, o Alexandre Matos já tem o nome de um meia e de um atacante aprovados pela 777 Partners, que ele mesmo e a comissão técnica também já teriam aprovados, né? Então, com isso, Matos busca aí correr contra o relógio, né? Correndo contra o tempo, para tentar sacramentar esses negócios, né, desse meio atacante e desse homem de área, para chegarem no Vasco antes aí do encerramento dessa primeira janela de transferências, como eu já mencionei, que termina no dia 7 de março. Né? Agora tem uma situação envolvendo o atacante do São Paulo, Luciano. Cogitaram a situação ontem assim, já que o André Silva tá indo pro São Paulo, o titular é o Caleri, por que o Vasco não tenta o Luciano? Só que o Matos mesmo, o Vasco já veio a público e afirmou, olha só, eu conversei com, isso é informação do Alexandre Matos, tá, gente? Conversei lá, no caso, entre aspas, né, abre aspas aí pro Matos, conversei com ele no início do ano, liguei pro empresário dele, o atleta demonstrou interesse em permanecer no São Paulo, ele não quer deixar o clube agora, tá muito feliz lá no clube paulista e as tratativas pararam por aí. Então, palavras do Matos, né, gente? O Vasco foi atrás do Luciano, que é um ótimo nome, seria um nome para chegar e jogar de titularíssimo ao lado de Pablo Verrete, mas o atleta quer continuar no São Paulo, então logo de cara, né, descartado aí o nome desse atleta aqui no Vasco. É uma pena, né, gente? Agora é o seguinte, tete a tete aqui, estão vendo aqui embaixo? Estrela Bet é o seguinte, a Estrela Bet está pagando agora no seu primeiro depósito um bônus de até R$500, isso mesmo. Deixei um link fixado aqui, você vai olhar para a tela, para essa tela que você está me vendo aqui embaixo, está escrito assim, mais, 3 pontinhos, escrito de preto escuro. Você clica em cima, clicou, vai abrir a descrição do vídeo. Ali eu deixei um link da Estrela Bet fixado, você clica ali, já vai direcionar você para a página inicial da Estrela Bet. Você vai colocar os seus dados, vai fazer seu cadastro normal, ok. Feito isso, vai fazer o seu primeiro depósito, então, dica do Álvaro Silva, deposita R$50 no seu primeiro depósito, que esse 50 vai dobrar, vai virar R$100, 100zão, porque a Estrela Bet vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito para você ter chance de ganhar com uma das maiores casas de apostas aí do nosso país atualmente, uma das casas de apostas que mais vem crescendo também, na verdade, aí no nosso país. Aí na Estrela Bet você tem futebol, tem basquete, tem vôlei, tem vários, tem tênis, tem vários esportes, você pode assistir esportes ao vivo e tem também o know-how de jogos ao vivo. Tem o know-how de cassino, tem o know-how ali dos jogos online, que é o jogo de Mines, né, o jogo das minas, o Aviator, o jogo do aviãozinho, o Fortune Tiger, que é o tigrinho. Entre meia-noite e 1h da manhã solta umas cartas, dá para ganhar um dinheiro legal. Entre 2 e 3h30 da manhã o Tigrinho solta umas cartas também, dá para você ganhar um dinheiro legal aí, mas sempre apostando com responsabilidade. Então corre lá, faz o seu cadastro, deposita e já comece a ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais vem crescendo aqui no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, mudando de assunto, é o seguinte, sabe quem está completando aniversário no dia de hoje, nessa sexta-feira, 1º de março? Não sabe? É a Cidade Maravilhosa. Vocês estão acompanhando essa foto aí da nossa linda colina histórica de São Januário. Essa foto foi uma postagem que o nosso Vasco fez hoje, ali em torno de meio-dia, parabenizando a cidade do Rio de Janeiro pelos seus 459 anos, né? Então, parabéns à nossa cidade maravilhosa, a capital carioca, Rio de Janeiro, completando aí 459 anos. Galera, e não para por aí não. Sabe quem também está completando aniversário hoje? Vou dar uma dica. É cria da colina. Sabe quem? Eric Marcos, cria da nossa base, nosso jogador aí, Eric Marcos, né, joga como ponta esquerda, ponta direita, tá completando nesse dia 1º de março 20 anos de idade, então meus parabéns aí, Eric Marcos, papai do céu continue te abençoando, que você continue com muita saúde e que você consiga, né, desempenhar o seu bom futebol, subindo de nível, dando alegrias para nós, torcedores do Vasco da Gama. Gente, agora mudando de assunto, virando a chavinha,
Tivemos aí há poucos dias atrás a renovação de contrato de Lucas Piton e de Pablo Verratti. Ambos tiveram seus contratos prorrogados, aumentados, né, com fim ali até 2026 e 2028. E saiu a notícia também que tem dois atletas que provavelmente nos próximos dias devem também renovar contrato com o nosso Vasco, que são eles, o zagueiro Léo Pelé e o goleiro Léo Jardim. Ambos devem aí renovar contrato, né, no caso prorrogando o vínculo, porque o Vasco entende que são atletas importantes, são peças fundamentais na nossa equipe. O Vasco entende que tem que dar mais um tempo de contrato para a gente não correr nenhum tipo de risco de perder esses atletas em outras janelas de transferências, né, sendo assediados por outros clubes com um contrato maior, com uma rescisão maior também, uma certa valorização no salário. Para alguém tirar esses atletas do Vasco, vai ter que gastar mais dinheiro. Agora, galera, mudando de assunto, mas tem a ver ainda com o Léo Jardim, vamos falar um pouco da convocação da seleção brasileira, que o treinador Dorival Júnior fez aí agora aí em torno de 2 horas da tarde, ao vivo, né? Passou aí pro Brasil inteiro ver na CBF TV, no Sport TV, enfim, galera, assim, na minha opinião, né? Eu sei que a gente fala de Vasco aqui, mas só um panorama aqui falando da seleção. Eu acho que pro setor de ataque aí, na minha humilde opinião, é lógico que o Dorival não iria agradar todo mundo, né? Agradar a todos é impossível. Mas eu acho que pro setor de ataque ele só deveria ter levado ali um atleta que ele não levou, que é o João Pedro, né? Atacante que joga no Brighton lá na Inglaterra, na Premier League. Quem não conhece, quem não acompanha, dá uma assistida, dá uma pesquisada nos lances do moleque. O moleque joga muita bola. O Brighton, a maior parte dos jogos que o Brighton ganha no futebol inglês, quando ganha é porque João Pedro simplesmente brilhou em campo. Então eu acho que já passou da hora dele ter uma chance, né? E ele não teve essa chance aí agora nessa primeira convocação do Dorival. Mas enfim, vamos aguardar. Ele falou também que vai dar chance para outros atletas, mas o que deixou nós torcedores do Vasco de cabelo em pé, né, foi a situação das convocações aí dos goleiros e dos laterais. Porque a gente vivia uma expectativa do nosso goleiro Léo Jardim, que vem vivendo uma ótima fase, já não é de agora, já há um ano exato, né? Exatamente um ano o Léo Jardim tá fechando o gol, uma falha aqui, outra colar apenas aí, nada de outro mundo, que acontece com todos os goleiros por aí afora, e não foi convocado. E também o Lucas Piton, que tá arrebentando, jogando muito. O Lucas Piton é um jogador agudo, joga pra frente, tem um ótimo 1 contra 1, tabela, triângulo, o cruzamento dele é perfeito, faz gol, chega dentro da área, pisa na área, marca, corre o campo inteiro e não teve chance, né? Pra vocês verem aqui, só um panorama, né? Aí eu tava vendo a galera do Sport TV, eles ficaram falando uns 10 minutos tentando enxugar gelo pela convocação do goleiro Rafael do São Paulo. Depois a galera chama o Dorival de clubista, alguns ficam chateados, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho que o Dorival foi um pouco clubista sim, galera. Ele levou 3 jogadores aí do São Paulo Futebol Clube para essa convocação da seleção. Sinceramente, só porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, agora dá credencial para, sei lá, para os caras serem convocados? Não sei. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Agora, seleção brasileira não é lugar de apostar, então na minha humilde opinião, sinceramente, com todo respeito ao goleiro do São Paulo, Rafael, Léo Jardim é muito mais goleiro que ele, e os caras do Sport TV em nenhum momento falaram do Léo Jardim, sequer tocaram no nome de algum atleta do Vasco, tanto do Léo Jardim quanto do Lucas Piton. Já começa aí, o nosso Léo Jardim, ano passado, fechou o gol, foi o melhor goleiro do Brasil aí, disparado junto com o Lucas Perry no futebol brasileiro, e foi melhor do que o Lucas Perry, porque na reta final, no fim da temporada, ele fez defesas sensacionais ali, muito firme, ajudando o Vasco a ficar na Série A. E aí, se tratando do Lucas Piton, a mesma situação, né? Os caras falaram um tempão ali, ficaram fazendo propaganda a tarde inteira, falando do Guilherme Arana, que ano passado estava voltando de lesão, não conseguiu jogar aquele futebol que a gente conhece do Arana, que é sim o baita lateral esquerdo. Esse ano ainda ele tá começando a voltar a jogar, o Galo Mineiro tá com o time meio desencaixado, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal. Ficaram fazendo propaganda até umas horas pro Guilherme Arana, mas não fizeram propaganda nem pro Lucas Piton e nem pro nosso Léo Jardim, né? Enfim, é por isso, né, que já fazem aí 22 anos que a nossa seleção brasileira não ganha uma Copa do Mundo, né? Se a gente não ganhar a próxima, 24 anos e assim vai, né? É por isso, são por essas situações. Se eu fosse agora o Lucas Piton, ele que tem cidadania italiana, Lucas, recebeu a convocação da seleção da Itália? Vai e não pensa 2 vezes. Sabe por quê, galera? Na minha humilde opinião, a seleção italiana tem 4 estrelas. 4 vezes campeão mundial, só está atrás do nosso Brasil que tem 5. Tudo bem, a seleção italiana vive uma crise, não foi para 2 Copas do Mundo. Ok, mas aí é um panorama que pode ser mudado. Agora, se eu fosse o Piton, se os caras chamarem, vai Piton, sabe por quê? Aí mostra que os caras lá da Europa, do outro lado do planeta, estão vendo o valor de Lucas Piton. E aqui dentro do nosso futebol, os valores não são enxergados. Aí a gente observa mais uma vez Casemiro sendo convocado, mais uma vez Marquinhos sendo convocado, né? Enfim,
alguns nomes, gente, que sinceramente não dá pro brasileiro engolir. O brasileiro não engole mais esses jogadores aí que são pipoqueiros, arrebentam nos clubes dele na Europa, no Real Madrid, no Chelsea, no Manchester City, não sei o que, chega na seleção, não jogam nada, jogam muito bem na fase de grupo, quando chega pra valer no mata-mata, mas o Brasil jogou bem, mas perdeu, é sempre assim, o Brasil joga bem e perde, é 2-0, é 1-0, é 2-1 e perde, então assim, jogador pipoqueiro a gente tá cansado, né, então fica aí o meu registro. Por outro lado também, eu gostei, tá bem sincero agora, eu gostei, sabe por quê? Sincerão mesmo, o Vasco não vai ser desfalcado, né, gente? Porque hoje, se o Léo Jardim sair do gol do Vasco, a gente não sabe como que o Kehler vai se sair. E se o Lucas Piton sair, a gente também não sabe como o Vitor Luiz vai se sair, né? Então, foi bom por esse lado que não prejudicou aí a nossa equipe. Agora, antes da gente estar encerrando esse vídeo de hoje, galera, é o seguinte. Agora, galera, falando um pouco do nosso novo Basquete Brasil, falando do nosso R10 Score Vasco da Gama, meus amigos e minhas amigas, você aí vai estar no Rio de Janeiro, vai se fazer presente na cidade maravilhosa. Amanhã, conhecido também como Sabadão, vai, então é o seguinte, corre, entra no site do Vasco da Gama para garantir o seu ingresso para a partida entre Vasco e Mogi, isso mesmo. Amanhã, sábado, no ginásio de São Januário, Vasco e Mogi, partida válida pelo Novo Basquete Brasil. Então fica agora com o recado do nosso jogador aí que representa a nossa equipe, o Fabrício, falando aí, convidando você e a gente já volta. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fabrício, passando para avisar que sábado tem jogo aqui em São Januário contra Mogi. Garanta seu ingresso no link da bio ou nos stories, tá bom? Venha com a gente, venha acompanhar, torcer muito. É isso aí, né? Vocês viram, né? Tá feito o convite, é só seguir lá, é só clicar no link na biografia do Instagram do nosso R10 Score Vasco da Gama e você vai ser direcionado ao site para garantir o seu ingresso. O ginásio de São Januário, galera, todos os jogos aí recebendo aí em média de 700 a 1.000 torcedores aí, né? No caso, a capacidade máxima, sempre casa cheia. Quero parabenizar aqui ao nosso treinador Léo Figueiró, quero parabenizar e agradecer também ao nosso Pedro Ortega, o patrocinador aí, ele que ajudou a Estrela Bet chegar ao Vasco, ele que é um grande incentivador do nosso basquete. Parabenizar todos os atletas, né? O Rafael Paulic, o Marquinhos, o Cauê Verzola, todo mundo, galera. Então fiquem ligados, amanhã a bola vai subir com o nosso R10 Score Vasco da Gama. Agora vamos falar de outro assunto. Falar um pouquinho aqui da nossa CRVG TV, né? É o canal oficial no YouTube do Vasco Associativo. Esse canal foi hackeado há alguns dias atrás, eu trouxe aqui a informação para vocês. Hoje aí foi normalizada a situação, o próprio Vasco já divulgou no dia de hoje, o Vasco da Gama conseguiu recuperar o seu canal no YouTube, né? A CRVG TV, então fica aí o registro. Meus amigos e minhas amigas, eu fico por aqui. Se eu tiver mais informações reais, importantes, relevantes do nosso Vasco, eu broto aqui de novo para deixar vocês bem informados. E agora eu fico por aqui, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!